Nada melhor do que um dia como esse de nós começarmos esta série, o fruto do Espírito. Eu vou pedir para o Rodrigo colocar o livro de Gálatas, capítulo 5. Aqui começa a base, a estrutura de uma vida fortalecida em Deus. O apóstolo Paulo, ele diz assim: mas o fruto do Espírito perceba que é uma frase no singular, se trata de um fruto, com algumas qualidades importantíssimas. O fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é o que? Longanimidade. Todas essas qualidades nós vamos falar. Bondade, fidelidade. Nós vamos falar da mansidão, do domínio próprio. O apóstolo Paulo diz que contra estas coisas não há lei. Contra essas coisas não existe barreira, impedimento. E hoje, no primeiro dia, como nós estamos celebrando a ceia, e a ceia é o amor de Jesus por nós. A Bíblia diz: quem pode amar alguém a ponto de dar a vida por ele? Então hoje nós vamos falar da primeira qualidade do fruto do Espírito, que é o amor. Amém? Mas o que é o amor? Alguns dizem que o amor é um sentimento, e eu não concordo com isso, porque a paixão é um sentimento. Alguns dizem que o amor é uma decisão. De fato, o amor é uma decisão, mas não é só isso. O amor, além de ser uma decisão, ele é um mandamento de Jesus. Lá no livro de João, capítulo 13, no versículo 34, Jesus diz assim: novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Então olha só, além de ser uma decisão, o amor, ele é um mandamento. Um mandamento porque muitas vezes nós escolhemos quem queremos amar e não, ou não, enquanto Jesus, ele diz assim, que nós temos que amar o nosso próximo e amar até os nossos inimigos. Então, como amar os inimigos? Como amar aqueles que nos perseguem? Para isso nós precisamos entender primeiramente o que é o amor. O amor, para que você entenda o que é esse mandamento de Jesus e essa primeira característica de quem tem o Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo frutifica. Amém? O Espírito Santo não é morto, ele precisa frutificar. Então, o amor, ele é quando você se coloca no lugar da outra pessoa. É quando você sente o que a outra pessoa sente. Isso é o amor. É uma mistura de empatia com compaixão. Amor é se colocar no lugar da outra pessoa e sentir o que ela sente. Só para você entender, quem tem filhos aqui? Quem que nunca falou assim, quando o filho está lá sentindo uma dor: puxa, se eu pudesse eu transferia essa dor para mim. É ou não é? Se eu pudesse eu tomaria essa injeção por você. Outro dia o Azaf estava com uma tosse seca, uma alergia, e nós fomos no médico. A médica falou assim, lá no pronto-socorro: ele vai ter que tomar uma injeção. Ele olhou para mim e falou assim: pai, eu vou ter que tomar a injeção? Falei para ele: se eu pudesse eu tomaria por você, mas não tem como. Então isso é o amor.
Para você entender, o amor é quando você sente o que a outra pessoa sente, é quando você se compadece do que aquela outra pessoa está passando. Jesus, para esclarecer melhor essa história de amor, ele conta uma parábola. Ele disse que um judeu, ele descia de Jerusalém para Jericó, num trajeto perigoso, num trajeto de assaltantes, de salteadores, porque era um trajeto onde passava mercadores. E nesse trajeto onde passava mercadores, muitos assaltos aconteciam. E Jesus disse que um homem, um judeu, ele saía de Jerusalém e descia para Jericó, quando no meio do caminho ele foi assaltado. E não só isso, ele foi espancado, bateram tanto nele que ele ficou meio morto, quase morto, desmaiado, desfalecido no meio do caminho. E nessa história que Jesus está contando, ele disse que um sacerdote também descia de viagem por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem quase morto na beira da estrada, o sacerdote passou de largo. Quantas pessoas aqui que quando não leram essa história não julgaram o sacerdote? Eu fui um dos que julgou o sacerdote, até tentar entender o que é o amor, me colocar no lugar do sacerdote. Então amar é se colocar no lugar daquela pessoa. E quando eu me coloquei no lugar do sacerdote, eu fiquei pensando, puxa, talvez o sacerdote descendo por aquele caminho, talvez imaginou que aquilo poderia ser uma emboscada, porque veja bem, se eu estou passando na linha amarela no Rio de Janeiro, quem já morou no Rio aí? Levanta a mão. Não tem, aqui é verdade, o senhor morou no Rio. Se eu estou descendo pela linha amarela no Rio de Janeiro, com um carro blindado, é claro, com um colete à prova de bala, e eu vejo alguém caído no chão, seja sincero, você ia parar o seu carro, abrir a porta do carro blindado e descer na linha amarela para salvar alguém? Porque aquilo pode ser uma emboscada, aquele homem pode já estar morto. Enfim, muitas coisas podem ter passado na cabeça do sacerdote. Talvez ele pensava, puxa, será que isso talvez não é algo para atrasar o meu compromisso como sacerdote? Porque o sacerdote era proibido de tocar em sangue. Se ele tocasse em sangue, ele ficaria 7 dias impuro, 7 dias sem ministrar no templo, 7 dias sem ministrar na sinagoga, e talvez ele estava numa missão importante. Então muitas vezes a gente julga o sacerdote, e quando nós nos colocamos no lugar da outra pessoa, a gente para de julgar a outra pessoa. A gente para de julgar os defeitos daquela pessoa, a gente para de julgar a fragilidade que tem aquela pessoa, quando nós nos colocamos no lugar dela. Por que fulano nunca arruma trabalho? Por que fulano está sempre passando por isso? Por que fulano está sempre nessa prova? Por que fulano cicrano? Só que nós esquecemos de nos colocar no lugar daquela pessoa e entender o que ela está passando, sofrendo. Porque a Bíblia diz que também passava por ali um levita. E o levita também passou de largo, porque assim como o sacerdote, o levita também tinha suas obrigações no templo. O levita também tinha suas obrigações de purificação. E talvez ele deve ter pensado da mesma forma que o sacerdote. Mas olha que coisa interessante, olha como a Bíblia constrói as histórias. A Bíblia é extraordinária quando ela começa a construir a história. Ela disse que um samaritano descia por ali. E quando a gente fala de samaritano, a gente vai lá para o poço de Jacó. Quando Jesus vai conversar com uma samaritana, e ela fala assim para Jesus: por que me pede água? O Senhor, sendo um judeu, não sabe que os samaritanos não se dão com os judeus. Olha a construção da Bíblia. E a Bíblia diz que um samaritano ia por ali. Por que Jesus está contando essa história? Está lá em Lucas 10, capítulo 25. A Bíblia diz que, olha só, em Lucas 10, 25, alguém se levantou, um homem. A Bíblia diz que um intérprete da lei se levanta com um objetivo, só um objetivo, de questionar Jesus, de tentar colocar Jesus à prova. Na minha versão RA
que é um pouco mais arcaica, diz que era para tentar colocar Jesus à prova. E ele faz uma pergunta para Jesus: o que eu devo para fazer para herdar a vida eterna? E Jesus dá uma resposta para ele. Jesus fala assim, olha o que Jesus diz para ele: tem observado a lei? E como você interpreta? Porque não é só observar, é como você interpreta. Porque muitas vezes a gente lê a Bíblia de uma forma, mas interpreta de outra. Como você interpreta, como você lê, o que está escrito e qual é a sua interpretação? Porque muitas vezes nós interpretamos de formas erradas. E olha, Jesus diz assim para ele, ele diz que está tudo bem, mas no versículo 29, ele pergunta para Jesus quem era o próximo. Ele faz uma pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Quando Jesus diz, ame a Deus, mas ame também o seu próximo. Então ele questiona Jesus, mas quem é o meu próximo? Então Jesus conta essa história para um judeu, um intérprete da lei. E aí no meio dessa história Jesus diz assim, que um samaritano vinha de viagem, vinha de caminho por aquela mesma estrada. E por que o samaritano parou? Como que ele ia interpretar isso? Talvez ele poderia dizer, mas até o bandido tinha medo do samaritano. Samaria era um lugar de covil, era um lugar perigoso. Talvez essa seria a interpretação, por isso que Jesus já disse, como você interpreta? Mas o samaritano para, porque ele se compadece daquele homem. Veja só, inimigos. Quando ele se compadece é porque ele sente amor. E Jesus está dizendo que você tem que amar o seu inimigo. Ele ama o inimigo, ele se compadece, ele sente o que aquele homem na beira do caminho está sentindo, embora é de uma nação inimiga que a dele. Se vocês não sabem, os samaritanos também eram judeus, mas os samaritanos construíram um templo num lugar que não podia construir o templo. E por causa da construção desse templo, entrou-se uma briga entre os judeus de Samaria e Judá e Jerusalém. O templo só podia ser construído em um lugar, onde foi construído o primeiro e o segundo. Mas os samaritanos construíram um terceiro templo de Salomão, num lugar que não era para ser construído. E esse foi o motivo da briga, da rixa. Por causa de questões religiosas. Se transformaram em inimigo. Jesus está dizendo assim, um inimigo parou, amou o judeu, colocou na sua cavalgadura, levou para uma estalagem e disse assim, eu pago 2 denários, cuida deste homem, zela deste homem, e se você gastar alguma coisa a mais, na volta eu vou te indenizar. Então aquele homem sente o que aquele que está caído está sentindo. Então amar é sentir o que o outro está sentindo. Quem está entendendo? É diferente de gostar. Por isso que Jesus está dizendo, amar os seus inimigos. Gostar é um sentimento, amar é um mandamento e uma decisão. Dentro da minha casa, eu coloco apenas as pessoas que eu gosto. Embora a Bíblia diz que o pastor tem que ser hospitaleiro, mas eu tenho uma esposa, uma mulher, um filho dentro de casa. Eu preciso saber quais são as companhias que eu coloco dentro da minha família, dentro do meu lar. Então eu trago para dentro da minha comunhão, da minha intimidade, as pessoas que eu gosto e que eu amo. Então nós vamos trazer para dentro da nossa comunhão aquelas pessoas que gostamos, mas as que amamos é quando nós nos compadecemos dela e quando nós sentimos o que ela está sentindo. Quem ama não julga. Quem ama se coloca no lugar do outro. Quem ama tem razão para não criticar. Mas eu não gosto, bispo. Mas a Bíblia não está dizendo que é para você gostar. A Bíblia está dizendo que é para você amar. É um mandamento de Deus.
Eu trabalho em São Paulo e toda vez que eu passo no centro tem um moço. A minha esposa já viu quem ele é. Às vezes ele está vendendo caneta, eu compro uma caneta dele, mas ele está evangelizando. Todo dia aquele moço está naquele mesmo lugar, evangelizando, entregando um folheto. Ele já me evangelizou 300 vezes, mas todas as vezes eu passo ali, ele me dá um folheto. E outro dia eu parei para comer, e ele me viu comendo, e ele ficou olhando. Eu falei: ô varão, você quer comer? Senta aí. E ele sentou e começou a comer, mas ele estava quieto, olhando. Eu estudo muito a inteligência emocional, porque nós lidamos com pessoas. E quando a gente estuda inteligência emocional, só de você olhar para a pessoa, você já faz uma análise dela. E eu olhei para ele e falei: não está bem não, hein? O que está acontecendo contigo? Você está sempre ali falando de Jesus, evangelizando, mas hoje você está quieto. Olha o que ele falou para mim: é que enquanto eu estou comendo aqui, na minha casa tem uma esposa e 2 filhos com fome. Não é fácil engolir cada colher dessa comida. Então olha só, naquela mesma hora o que eu lembrei, que na minha casa também tinha uma esposa e um filho, só que na minha mesa tinha comida e na dele não. Então imagina, aquilo entrou no meu coração. Eu fiquei imaginando o meu filho sem comer, a minha esposa sem comer. Então eu me compadeci dele. Eu mandei fazer 3 marmitas. Ele pegou as 3 marmitas e saiu correndo para casa para levar para a família. Sabe, o que aconteceu comigo? Eu senti uma sensação tão boa. Eu senti uma sensação tão gostosa. Porque quando você faz isso, o seu corpo libera em você algo chamado endorfina. Quem não entende nada de amor, quem não compreende nada de amor, eles precisam estar pulando de ponte, de paraquedas, precisam estar fazendo coisas perigosas para sentir adrenalina no corpo, para sentir que o corpo libera endorfina, uma sensação, um desejo, algo bom. Enquanto a Bíblia te ensina: frutifique, ame, isso será o suficiente para te fazer feliz. É tão gostoso quando você ajuda alguém. É tão gostoso quando você estende as mãos para alguém. Na sexta-feira eu fui no supermercado aqui, precisava comprei um copinho, não lembro mais o que eu fui buscar no copinho. E a fila crescendo, a fila crescendo, a fila crescendo. Um casal com uma criança foram passar uma caixa de leite com 12 leites. E na hora de passar o cartão não passava, aqui no ASP. E a fila foi crescendo, e ali alguns reclamando, alguns bravos, porque a fila estava demorando. E eu fui até a frente e falei assim: o que está acontecendo? Eu já sabia que o problema era o cartão. E eu ganhei força, porque alguém falou: pelo menos alguém se manifestou aqui para dar uma bronca no mercado, no gerente do mercado. Aí a mulher do caixa falou assim: o cartão não passou. Eu peguei o meu cartão e falei assim: esse aqui pode passar, esse aqui vai passar. Passo dele. O homem ficou olhando. O quê? A moça não queria, não imaginava. Eu falei: moça, pega meu cartão e passa essa caixa de leite. Ela pegou o cartão, passou a caixa de leite. Aquele pai não sabia falar, ele chorava, mas a sensação era grande. E eu saí dali do caixa, olhando para aquele bando de lobo na fila, passei de cabeça erguida por eles e voltei para o meu lugar, dando um exemplo do que é o fruto do Espírito. Uma caixa de leite não vai fazer diferença para ninguém, mas para ele vai. Pode ter certeza, para o filho vai, para a criança vai. Então quando fazemos isso, nós nos colocamos no lugar da pessoa, nós estamos sentindo o que aquela pessoa sente, porque já aconteceu comigo, de ficar pensando: será que vai passar a coxinha? Será que vai dar para comer? Então eu mandava primeiro passar o cartão para depois pegar a comida. Já aconteceu comigo, já aconteceu esse desespero. Eu já andei na rua sem um centavo no bolso, passar em frente ao restaurante, sentir o cheiro de comida e falar com Deus, falar: meu Deus, não tenho nada no bolso. E daqui a pouco olhar no chão, ver a nota do dinheiro ali. Então,
Quando nós amamos, nos compadecemos, nos colocamos no lugar do outro, isso se chama amor. É uma qualidade do fruto do Espírito Santo sobre a nossa vida. Olha o que diz o livro de 1 Coríntios capítulo 13. Aleluia, essa série é maravilhosa. Diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo. Olha só, eu posso ter o dom de língua, eu posso falar em línguas estranhas, eu posso falar em idiomas diferentes, mas se eu não tiver amor, eu vou ser como um metal inanimado. Não vai servir para nada. Para Deus é só um barulho. E ele diz assim: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Eu posso ser um grande profeta, você pode vir aqui na frente, eu posso profetizar na sua vida, é isso que te digo, porque vai acontecer isso, isso e aquilo outro. Eu posso ter uma fé tão grande a ponto de mover os montes de lugar, e a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas ela também diz que eu não serei nada se eu não tiver o amor. O versículo 3 diz assim: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas o versículo 13 é interessante. Ele diz assim: agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Desses três, porém, o maior é o amor. Tudo vai acabar, tudo vai passar. A sua saúde passa, a nossa vida passa, é ou não é? O seu carro envelhece, o ano muda, tudo passa. Mas três coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. Porém a Bíblia diz que desses três, o maior é o amor. Agora você imagina você levar desse sentimento para dentro da sua casa, para dentro da sua família. É quando você se coloca no lugar da esposa. É quando você chega em casa cansado do trabalho. Você quer ligar a televisão, mas a comida não está pronta. Você dá uma bronca na esposa: cadê a comida? Não tem comida. E começa aquela briga, começa aquela confusão. Mas quando você se coloca no lugar da esposa, que teve que olhar a criança o dia todo, que às vezes teve que trabalhar fora, teve que limpar a casa, e não deu tempo para fazer comida, porque muitas vezes a esposa não teve tempo nem para se cuidar, nem para fazer o cabelo, pintar a unha. É tanta cobrança que muitas vezes nós não nos colocamos no lugar daquela pessoa que está mais próxima de nós, que é o nosso familiar. E nós cobramos algo ou exigimos algo sem entender que o amor é se colocar no lugar daquela pessoa. Por isso que há brigas, as confusões, elas vão se potencializando dentro do lar. Elas vão crescendo no meio da família, porque nós não conseguimos sentir o que a esposa sente. E muitas vezes a gente chega assim: a partir de hoje, vou colocar um ponto final, para mim já deu, esse casamento chega, acaba. Mas nós não nos colocamos no lugar da outra pessoa, para sentir o que ela está sentindo. Olhamos para nós, olhamos para o nosso sentimento, olhamos para aquilo que queremos e desejamos, mas não olhamos para o sofrimento daquela pessoa que muitas vezes está do nosso lado. Mas quando a gente sente, a gente se coloca no lugar da outra pessoa, a gente
compartilha a nossa vida e a gente fala assim: não, eu vou me entregar por ela, eu vou me entregar por esta pessoa. Eu tenho um amigo, conheço ele há muitos anos, foi a pessoa que me colocou no meio de comunicação, no rádio. A primeira emissora de rádio que eu entrei foi dele. Hoje, se eu não me engano, é a única emissora de rádio que tem na cidade, lá. Ele era um homem muito íntegro, reto, e a gente até admirava a fé daquele homem. Mas um dia ele decidiu trocar de mulher, de esposa. Brigou com o filho rolou na grama com ele, de briga mesmo, de soco. E eu não entrei no meio, senão eu apanhava, mas o irmão William estava comigo, o irmão William do Jardim Aurélia, um cara desse tamanho. Eu falei: entra lá no meio e pega os dois. O William pegou um de cada lado assim, não sei nem se levantou do chão. Ele é um armário, né? E por causa de uma mulher. E ele falava assim: mas a minha mulher, cara, minha mulher não se cuidou. Minha mulher não se cuidou. Eu me cuido, eu corro, eu faço exercícios. Pô, a culpa é dela, não é minha. Cara, eu não sinto mais nada por ela. Ele falava: eu não sinto mais nada por ela. Eu falei: claro que a sua mulher está desse jeito. Ela teve que amamentar seus filhos, teve que gerar, parir os seus filhos, teve que cuidar, responder o processo no seu lugar, segurou muitas vezes a bronca, que eu conheço a sua história. É óbvio que a sua mulher está desse jeito, e agora você vem falar que você vai arrumar outra. Então olha só, não se colocou no lugar dela. Esses dias mostrei um vídeo para minha esposa, falei: vem ver fulano. Deu um câncer no camarada. O camarada está ruim, foi um milagre de vida, mas está lá, entre a morte, a casca de banana e a cova. Pergunta assim para mim: bispo, quem está cuidando dele? Eu não sou não. Mas é a mulher qual ele desprezou, a que ele deixou para trás, porque a novinha não quis não. Isso se chama amor. Isso se chama amor. Ela ama ele, a ponto de se colocar no lugar dele, de entregar a vida dele, de suportar, como nós lemos o texto. Olha a situação. E como eu quero estar pessoalmente para olhar na cara dele e falar: bem feito. Ainda não tive essa oportunidade, mas eu vou ter. Eu tenho essa intimidade com ele de falar isso para ele e vou falar: tá vendo? É isso que acontece quando você não se compadece, quando você não entende, quando você não enxerga o outro lado. E quantas vezes nós não levamos o amor para dentro de casa, levamos o nosso egocentrismo, levamos as nossas razões. A Bíblia diz que esse é o amor, uma qualidade do fruto do Espírito. Agora olha esse texto, interessante para a igreja do Senhor Jesus. 1 João capítulo 3. Livro de 1 João, primeira carta do presbítero João, capítulo 3, versículo 14. Ele diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Quando nós não amamos, nós nem entendemos que é o novo nascimento. Não nascemos de novo, continuamos mortos. Olha o que ele diz: nós sabemos que nascemos de novo, porque amamos o irmão. Amém. Olha aí do lado aí para esse irmão aí, meio estranho, fala assim: eu te amo em Cristo Jesus.
Eu quero ver se você tem coragem de falar isso aí para ele. Todo mundo falou? Quero ver se você tem coragem de falar isso para o Lima, porque o Lima é pedra de tropeço aqui na igreja. O Lima é uma bênção, meu Deus, é 1001 utilidades. É, não é, Lima? O Lima está aí, firme e forte aí na barra. Quantos anos aqui, Lima? 7 anos que eu aguento. Glória a Deus. Lima é uma bênção. Quando não conseguimos amar o nosso irmão, o texto está dizendo, porque não nascemos de novo. Porque não nascemos de novo. Há um outro texto que diz assim, que Deus é amor. Quem não conhece a Deus não ama, porque Deus é amor. Você quer ver só? Olha o capítulo 4, versículo 12. Relacionamento com Deus. Se você não ama, você não tem relacionamento com Ele. Ninguém jamais... Coloca no 12, Rodrigo, 4:12 de 1 João. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Olha só, ninguém jamais viu a Deus, mas diz que ama a Deus. Se você não ama o seu irmão, se você não ama o seu próximo, como você pode dizer que amou a Deus? E se você ama a Deus, esse amor é aperfeiçoado, significa que ele precisa de aperfeiçoamento. Tem uma canção que a gente cantava quando era criança, que diz assim: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você, o amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Amém? Quando nós falamos aqui para você levar o amor para dentro de casa, ou seja, se colocar no lugar da pessoa. Eu disse aí para o esposo se colocar no lugar da esposa, mas a esposa também precisa se colocar no lugar do esposo. Isso é amar, é entender que ele precisa às vezes de um espaço, que ele precisa de respirar, que ele precisa desenvolver um relacionamento com você de confiança, e que ele é um desastre sem você. As mulheres não entendem isso. Deus olhou aqui para a terra e falou assim: eu vou fazer uma companheira para você, Adão. Está difícil para ele sem a esposa, sem uma mulher. E quando a mulher chegou, ela com certeza começou a reorganizar tudo. Porque o homem não se preocupa muito com algumas coisas, e a mulher também precisa entender isso. Se você ama seu esposo, você precisa compreender que ele é um desastre sem você, que às vezes você vai ter que falar mesmo, e você vai ter que ter paciência para falar. Ah, se não fosse a minha esposa na minha vida. Às vezes ela fala, eu falo assim: ah, eu já casei, não preciso andar arrumado. Pô, essa roupa não está sem padar, essa aqui mesmo, já casei. Agora, quando eu não era casado, eu andava bem alinhadinho. Depois que eu casei, até parar de escovar o dente eu parei. Aí também não dá, né?
Mas o homem sem a mulher é um desastre, é ou não é? Se você puder ficar em pé, amém? Deus nos ensinou, coloca Gálatas 5 de novo, Rodrigo, por gentileza. Ele nos ensinou que nós temos que buscar constantemente o Espírito, e quem tem o Espírito frutifica. Olha lá, falamos hoje, nesta série que começamos aqui, sobre o amor. Domingo que vem não falta não, hein? De jeito nenhum, porque domingo que vem nós vamos falar sobre alegria. Se você não vir, eu vou ficar tão triste. Como que eu vou falar da alegria sem a sua presença aqui? É ou não é? Então vê se vem, viu, Emanuel? Senão eu vou ficar triste, não vou poder. Aí eu vou pular a alegria, vou falar da paz. Estamos numa paz, o Emanuel não veio hoje. Vamos levar para casa o amor? Você está disposto nessa noite a então se colocar no lugar da outra pessoa? Amém? Então, se você está com a sua esposa, só você que está com a esposa, sua namorada, noivo, não sei, abraça aí, nós vamos orar. Se a família está junto com você, abraça a família, o seu familiar. Amém? Esses dias a Flávia se colocou no seu lugar. Por isso que deu esse temporal. Eu fui visitar a Flávia, que passou por uma cirurgia. Ela falou assim: o Eduardo sofreu. Tadinho do Eduardo. Tadinho do Eduardo. E eu comigo lá, que tadinho nada. Homem tem que sofrer, nasceu homem. Não é? Tadinho do Eduardo. Dormiu no sofá, foi buscar remédio. Foi um desastre na cozinha. Foi ou não foi? Um mês fazendo comida. As meninas até emagreceram. As meninas. É ou não é? Comendo a comida do pai. Por que você não foi lá cozinhar, Manuel? Manuel é bom na chapa. Você que está aí com a sua família nessa noite, olha aí, o esposo, a esposa, fala aí para o seu familiar: me tolera mais, me tolera mais. Se coloca no meu lugar, fala aí, se coloca no meu lugar. Tem mulher que falou assim: meu Deus, eu tenho que tolerar mais ainda. Tem, 70 vezes 7. Perdão é tolerância. É ou não é? Tolera mais um pouquinho. Já deu tudo certo. É um presente que você tem. A família é um presente que você tem. Amém? Fecha os teus olhos, meu Deus. Obrigado pela família. Obrigado pela vida de cada um aqui nessa noite. Obrigado, meu Deus, pelos filhos que aqui estão, pelos esposos, pelas esposas, papais, mamães, que estão aqui nos teus átrios, que vieram aqui para celebrar a ceia, mas também para aprender sobre a qualidade do Espírito, a qualidade do fruto do Espírito. Oh, meu Deus, que a tua unção desça agora na vida deste esposo, dessa esposa, abençoando este casamento, abençoando esta união. Abençoa, meu Deus, esta união. Não deixa o inimigo destruir esse casamento, essa união, não. Às vezes por falta de tolerância um do outro. Mas eu profetizo, meu Deus, que essa família vai continuar unida no teu propósito. Sim, Espírito Santo, unida no teu propósito. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, se há algum impedimento espiritual para travar, para amarrar essa família, que caia por terra, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Que caia por terra todo impedimento espiritual. Sim, Espírito Santo, se há algum trabalho de feitiçaria, se há alguma macumbaria feita, que caia por terra, meu Deus.
Sim, Espírito Santo, caia por terra nessa noite, em o nome de Jesus. Que esta família continue unida, amando um ao outro, se colocando, meu Deus, no lugar do outro. Sim, Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus, que nós possamos aprender aqui com o Teu Espírito Santo a amar os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, a levar o Seu amor, a caridade para aquele que precisa, a socorrer o necessitado, a se colocar, meu Deus, no lugar do carente, a se colocar, meu Deus, no lugar daquele que precisa da nossa ajuda, do nosso socorro, em o nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, desce aqui nessa noite. Família, abençoe a família. É bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é o presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor. Edifica